Williams Carlos está hoje na cidade de Marília para trazer uma notícia, uma informação, um programa especial voltado à saúde pública. Eu estou com a doutora Ana. E esse bate-papo vai ser importante para você, eu acho que é de todas as idades, não tem uma idade específica. E você vai entender melhor. Doutora Ana, uma satisfação primeiramente ter você comigo aqui e você me aceitar a bater esse papo, né? Tudo bem com você? Obrigada a você pela oportunidade, imagina. Obrigada mesmo. E é tudo certo comigo. E eu espero que a gente possa trazer informação, né, trazer conscientização para as pessoas em relação a esse tema tão importante, né? Doutora Ana, vamos tratar um assunto que eu acho que né, podemos chamar de delicado, até mesmo. Porque eu, particularmente, tenho noticiado nos meus telejornais um assunto voltado a suicídio. E é algo que está à tona, está aí. E eu acho que esse programa é muito importante por causa desse tema. A minha primeira pergunta para você, como doutor, especialista, tá? Você vai ver no rodapé do vídeo o contato dela, o endereço do escritório onde ela atende aos seus pacientes e pessoas que têm interesse em saber mais da especialidade. O que é a palavra suicídio como um todo? Sim, o suicídio é o ato de tirar a própria vida. A gente estuda o suicídio como uma forma de comunicação hoje na psicologia, porque as pessoas que elas pensam, tentam e até tomam assim esse comportamento de se matar, elas estão querendo comunicar algo para as pessoas em geral. É porque algo não está bem com elas, né? Então, quando você vai falar com uma pessoa que já pensou, já tentou suicídio, elas não querem simplesmente assim morrer. Elas querem matar aquela dor que existe dentro delas. Elas querem de alguma forma acabar com aquele sofrimento. O grande problema é que elas veem a solução para acabar com aquele sofrimento, e nós temos várias soluções, né, para trabalhar o sofrimento. Elas veem essa solução como interromper a própria vida. Então, o suicídio ele é um comportamento de tirar a própria vida, de se matar. Como está sendo falado assim, que ele é um comportamento, a família, porque, gente, daqui a pouco você vai se impressionar quando eu chamar a doutora e perguntar assim, a janela do índice. A família, ela consegue ter um raio-x quando existe uma suspeita de uma pessoa que está querendo agir dessa forma na palavra suicídio? Existem sim. As pessoas elas acabam se comportando, né, comportamentalmente, elas falam que alguma coisa está errada e também elas podem verbalizar. Então, por exemplo, se a gente tem, sei lá, um adulto ou um adolescente em casa, que ele muda o comportamento dele, é um adolescente falante, é uma pessoa falante, uma pessoa expressiva, ela começa a ficar mais embotada, mais quieta. Isso eles já estão mostrando que não tem alguma coisa de errado, né? Porque o suicídio, não tem como a gente fazer assim, ó, nossa, aquela pessoa vai se matar. Aquela pessoa está em sofrimento. Existe a possibilidade de se matar? Existe, né? Quando os pacientes vêm até mim, os pais ou familiares, Ana, pode acontecer dele se matar? Pode. Eu não tenho como saber se ele vai se matar ou não, mas quando a pessoa está em sofrimento, Williams, ela pensa muito em acabar com esse sofrimento de alguma forma. E a gente tem percebido o ato do suicídio, essa comunicação crescente na nossa sociedade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, alterações de comportamento, alterações de fala, alterações de humor, seja para um comportamento mais embotado, ou seja para um comportamento mais até eufórico, algum tipo de alteração, a gente já tem que estar atento que essa pessoa mudou. Ela está em sofrimento. Então a gente já precisa ficar com um olhar mais aguçado para essa pessoa. Então, pessoal, presta bem atenção nessas dicas que nós estamos trazendo a você. Por que o William especificamente mudou o rol de programa Conversa com a gente? Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Se você que acompanha as notícias de Marília, de Pompeia, de Quintana, de toda a nossa região, eu acredito que você deve ter soube de um ato de suicídio na cidade de Pompeia. Um jovem tirou sua própria vida. Depois, na semana seguinte, um outro caso semelhante aconteceu na cidade de Marília. Mas esse ponto, ela está percorrendo muitas cidades, família de todas as classes, vamos dizer assim. Isso mesmo. Não tem classe social, não tem estilo de vida, né? Esse fenômeno que tem acontecido, porque é um fenômeno de sofrimento. A gente percebe a nossa sociedade hoje passando por diversas mudanças, muitas mudanças boas com o avanço da tecnologia e tudo mais, mas muitas mudanças um pouco preocupantes, porque a gente percebe as pessoas mais imediatistas,
capitalistas, consumistas, mais fechadas no seu próprio mundinho, principalmente nessa questão da internet e tudo mais, fechadas. Então, as relações humanas são mais frágeis hoje. Você estar conversando com uma pessoa, sair para tomar um café, tem sempre um celular do lado, a gente está sempre olhando o celular. É um bombardeio, Williams, de informação. É muita informação, muita notícia que vem, né, para a gente, e a gente acaba se atrapalhando até. Então, tem muito movimento acontecendo na nossa sociedade hoje, e a gente pode perceber que isso também pode proporcionar a desenvolver psicopatologias. As pessoas ficam mais estressadas, as pessoas ficam mais ansiosas, principalmente. Tem a psicopatologia do transtornos depressivos, que é uma psicopatologia crescente. Tinha até um estudo que 2020 ia estourar a depressão. E agora imagina com a pandemia, então. Então, tem muita coisa acontecendo na nossa sociedade que propicia o sofrimento humano, o sofrimento psíquico, que já é uma janela para a pessoa começar a pensar em pensamentos distorcidos, autodestrutivos e tudo mais. Então, olha, atenção você que está me assistindo. Então, um dos indícios que se pode captar uma pessoa que está com um problema, mas que a doutora enfatizou, não pode se dizer que ela quer agir naquela ação de tirar a sua própria vida, mas ela pode detectar um problema ali, mudança de comportamento. Se você tem um filho, uma filha, que é bem agitado, troca bastante ideia com as pessoas, que tem muito diálogo, e de repente, de uma hora para outra, você percebe ela mudar um comportamento, ser uma pessoa mais fechada, aí é algo que a gente tem que começar a ficar atento, não é isso? Exatamente. Mudou o comportamento, mudou a fala, porque assim, ó, Ana, toda mudança de comportamento, não. A psicopatologia e a patologia, ela está presente na intensidade e na recorrência dos sintomas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não está bem aquele dia. Quero ficar no quarto, quero ficar mais tranquila, não quero falar com ninguém, sei lá, briguei com o namorado, não estou bem. Um dia, 2 dias, tudo bem. Uma semana, já tem que começar a pensar. O que está acontecendo? Será que é só isso mesmo que está acontecendo? Será que a gente precisa, né, investigar um pouquinho mais? Mas o que acontece hoje é que as pessoas não têm tempo para as pessoas, né? Então, às vezes, passa até despercebido uma criança, um adolescente ou até nossos pais ficarem no quarto, ficar mais quieto. A gente não presta atenção no comportamento nem das pessoas que estão na nossa casa. Então, como que você vai identificar que houve uma alteração de comportamento? Então, a primeira dica, eu penso, a gente desligar os nossos aparelhos e olhar uns para os outros, prestar atenção uns para os outros, porque tem muitos pais que falam para mim assim: Ana, mas eu não sei do que o meu filho gosta. Ana, mas eu não sei o que está acontecendo com o meu filho. Eu não conheço os amiguinhos dele da escola. Então a gente precisa parar um pouquinho e investir tempo naquilo que é realmente importante, sabe? Doutora, tem um ponto que está, eu acho que no mundo inteiro, que é a palavra chamada home office. Home office é o que está aí. E a minha pergunta é o seguinte: muitas pessoas estão trabalhando em casa hoje devido à questão da pandemia. Só que assim, os relatos que eu já escutei, a pessoa parece que ela está trabalhando mais do que se ela estivesse trabalhando dentro de uma empresa. E é uma constante reunião, tarefa, é isso, aquilo. Então, praticamente, ela aumentou a sua carga horária, teoricamente se dizendo, se aumenta. E pode ser que ela acaba não dando tanta atenção para o filho, ou para a filha, para o esposo ou para a esposa dentro de casa. Eu acredito que essa falta de atenção ela pode gerar um problema, porque se está tendo algo lá atrás, a pessoa não vai perceber porque ela está focada no computador. O que você pode passar para essa pessoa que está nesse processo de home office? Eu estou em home office, né? Então, acho que 95% das minhas atividades são todas home office. O que acontece? Nós, quando estamos trabalhando em casa, nós não temos disciplina de horário, é muito difícil. Às vezes a gente vai trabalhar de pijama, às vezes a gente almoça do lado do computador com o prato, né? A gente não tem aqueles horário de entrar, de, sei lá, passar a biometria e tudo mais, horário de almoço, a gente não tem esses horários. Então, a primeira coisa, a gente precisa organizar isso. Né? Agora é meu horário de trabalhar, agora eu não vou trabalhar, fecha a porta do escritório, desliga o computador. Por quê? Porque senão a gente confunde muito vida pessoal com vida do trabalho, fica tudo misturado. E aí para a nossa família que está nos acompanhando 24 horas dentro de casa, a família já não sabe se é horário de trabalho, se é horário de não ficar em casa, e a gente vai acumulando tarefas. Por quê? Quando você não foca no seu trabalho, não rende.
Então, você pode ficar as 24 horas trabalhando. Se você não estiver focado no trabalho, não vai render, Williams. Então, o que a gente precisa fazer? Disciplina. Eu vou trabalhar meio período? Esse meio período, filho, filha, pai, estou trabalhando. Olha, 2 horas da tarde eu vou estar livre. E cumpra esse horário. Mas ficou coisa para trás. Se fosse no escritório, não teria que fechar a porta do escritório e vir para casa? Não teria que chegar só na segunda-feira? Então a gente tem que ter essa disciplina, porque realmente, quando a gente não dá atenção para as pessoas e quando a gente não tem atenção das pessoas também, abre um vazio existencial na nossa vida. É como se é o que as pessoas falam: nossa, mas eu comprei um carro, eu consegui meu emprego, mas parece que está faltando alguma coisa. Aí eu vou lá em algum lugar e compro mais coisa, ou eu vou lá e faço uma outra viagem. E não é isso que está faltando. Às vezes é tomar um café com alguém que você gosta, às vezes é brincar com seu cachorro, é brincar com sua criança. Então a gente tem que ter disciplina nos horários. Eu acho que isso é fundamental. Segura aí, não desliga, porque vamos continuar tocando nesse assunto sobre suicídio. E eu vou perguntar para a doutora, já agora, qual é a faixa etária do maior, vamos dizer assim, do índice de suicídio? E no próximo bloco você vai saber. Eu volto já. Voltamos com esse segundo bloco. Você está assistindo o programa Converse com a gente. Hoje eu estou com a doutora Ana, batendo um papo, trocando uma ideia, mas temos um assunto que é muito delicado, mas também importante, que é sobre o suicídio, que é algo que vem acontecendo em todo o mundo, né? Doutora, no bloco anterior eu fiz uma pergunta que eu joguei no ar e agora vamos direto. Existe um diagnóstico já que vocês conseguiram detectar? Qual é a janela de faixa etária onde você percebe, não, de idade para idade é o fator que está batendo mais na questão do suicídio? Sim, existem órgãos que estudam o comportamento suicida há muito tempo, né? E esses órgãos, eles nos dizem que a faixa etária é de 15 a 29 anos. Então, se a gente for perceber, né? Bem no senso comum, de 15 a 29 anos, a gente está começando a conquistar a vida, né? Conquistar nossas coisas, a gente está começando a vislumbrar o mundo. E é dentro dessa faixa etária que o comportamento suicida está mais presente. É claro que a gente não pode deixar de lado, e o que está crescendo bastante hoje, os estudos mostram, é o comportamento suicida nos idosos, né? Existe um comportamento muito tenso nos idosos. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, só que com baixa qualidade de vida, né? Então, o que acontece? Às vezes os idosos ficam sozinhos, a família toda está trabalhando e passa uma necessidade, aposentadoria, todas essas coisas. Então, a gente tem percebido o aumento de suicídio nos idosos. Isso é muito triste também, né? Então, tem até um estudo que fala dos pais órfãos de filhos vivos. É muito tenso esse assunto, porque a gente imagina, né, uma pessoa que viveu a vida inteira, né, e agora está no momento para descansar, entre aspas, né, curtir um pouco do que tem para curtir, e ela vive todo esse transtorno. Mas o que a gente tem mais de denso é de 15 a 29 anos, e são dados até da CVV, a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é onde as pessoas podem ligar, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Eles falam que as pessoas que ligam na CVV buscando ajuda são pessoas até 30 anos. Então, assim, é uma faixa etária que é uma faixa etária extremamente produtiva, que a gente pensa, né, uma faixa etária saudável e que está passando por um sofrimento psíquico tão grande. O que me chama a atenção nesse bate-papo, gente, é quando você me fala assim, William, um jovem de 15, 16 anos. É um jovem que, poxa, eu tenho minha idade, eu nessa idade, gente, eu brincava demais. Eu sempre falo no meu particular da vida que eu aproveitei minha infância. E é uma idade que o jovem está se descobrindo, o jovem está paquerando. E a pergunta que eu venho dentro dessa classe de jovem, vocês conseguiram perceber que tipo de classe que tem batido mais ou não? Está bem mesclada essa situação?
Tá bem mesclada a situação, né? As pessoas até pensam que às vezes esse comportamento vai para a classe mais baixa, mas não. Porque assim, às vezes, né, junta aquela questão de passar necessidades e tudo mais, outros fatores, né, externos que pode culminar ao suicídio, mas não. O suicídio ele está presente em todas as classes sociais. Eu penso que dentro dessa faixa etária, eu também me lembro quando eu tinha 15 anos, e era muito, a vida era muito diferente, né? A realidade era muito diferente, muito assim, distante da gente. Só que o que eu tenho percebido nos adolescentes e jovens adultos? O imediatismo. A gente entende o suicídio de duas maneiras. Um processo que ele passa pela ideação, que é a ideia de suicídio, tentativas frustradas, que as tentativas frustradas, elas dessensibilizam a pessoa, então elas vão fazendo com que a pessoa vá chegando mais próximo do ato consumado e o ato consumado em si. Então, o processo do suicídio, ele passa por essas etapas. Só que a gente estudava isso. Hoje em dia, a gente tem percebido que pessoas que não passam por essas etapas, ou pessoas que não têm psicopatologias instaladas, mas são pessoas que são imediatistas. São pessoas que querem as coisas agora. Aquele problema do jovem e do adolescente que não consegue se frustrar é uma janela enorme aberta para isso. Porque se você fala um não para o jovem, para um adolescente, por exemplo, a namorada termina com o adolescente, ele cria um desespero tão grande que ele pode cometer um suicídio. Vou fazer uma pergunta baseada nessa questão. Você vai entender onde eu vou chegar. Tem pessoas que ela só absorve. Só absorve. O mundo está virando de ponta cabeça, mas ela não consegue se manifestar. Só que tem aquele ditado que diz assim, que quando a pessoa está muito quieta, uma hora ela estoura. É perigoso essa pessoa? No caso, assim, de estourar de um jeito que você fala assim, meu, não sei de onde vai, o que vai acontecer aqui. É aquele falso calmo, né? Gente, mas olha um doce. É calmo, não tem boca para nada. Meu Deus, que maravilha, queria ser assim. Não queira ser assim. Por quê? Porque a gente fala que é uma bomba relógio, vai estourando para dentro. É claro que não é uma regra, né? É a maioria das pessoas. Existem pessoas que conseguem se reinventar, pessoas fazem terapia e conseguem, sabe, discernir o que é seu, o que é do outro e tá tudo certo, né? Existem personalidades assim, mas a maioria das pessoas que vão guardando e não conseguem se posicionar, uma hora ela vai estourar. E ela pode desenvolver psicopatologias, pode desenvolver doenças psicossomáticas, né? Câncer, lúpus, psoríase, enfim, entre outras. Ou ela pode, de fato, ter um comportamento assim, um comportamento bem de risco, né? Doutor, antes de chamar um próximo bloco, um comercial para voltar num terceiro bloco, voltamos a falar, né, estamos num processo de pandemia, as escolas estão praticamente fechadas. Alguns municípios já decretaram que não volta mais a aula esse ano, só em 2021. Aí a pergunta que eu venho na sua bagagem, na sua consulta. Você enxerga que esse momento que o aluno não consegue ir para a escola, ele fica somente dentro de casa. Esse momento é um momento que está ficando mais delicado do que anteriormente, quando o aluno ia para a escola. Aluno que eu falo é gente que participa do quinto, do primeiro grau, do segundo grau e também até a faculdade. Tem a faculdade também. Então, quer dizer, está todo mundo nesse mesmo processo. O que vocês detectaram, vamos falar assim, de 2019 para 2020? Um boom do transtornos de ansiedade. Né, um boom. Se você pode perceber, as crianças, elas estão extremamente irritadas, os pais estão extremamente irritados. Gente, a gente não está dando conta mais, né, das crianças em casa. A gente entende que o melhor é ficar em casa, eu entendo também. Só que a gente precisa repensar algumas coisas e algumas formas de lidar com essa situação, porque as crianças, os jovens e os adolescentes, nós precisamos das relações humanas, né? Nós precisamos estar juntos, né? A gente vê que as pessoas precisam umas das outras. E o afastamento causa um monte de percepção e um monte de interpretação. Meus amiguinhos não gostam mais de mim, eu não sou importante mais para ninguém, eu não aguento mais ficar aqui sozinho, eu estou abandonado, eu estou rejeitado. Então, algumas ideias e crenças distorcidas podem vir atrapalhar o desenvolvimento dessas crianças. Então a gente precisa estar atento, porque a gente está passando uma situação muito complicada no Covid, sim, mas a gente precisa ampliar e entender como esse pessoal está em casa também, porque é um fator de risco. O isolamento é um fator de risco, porque as pessoas, quando não tem pandemia, a pessoa fica sozinha em casa, ela é um fator de risco para depressão, para ansiedade, pânico e suicídio. Agora, imagina quando você está sendo isolado de uma forma mais precisa e autoritária, assim, vamos colocar assim. Você acaba sendo furtado das suas possibilidades de interagir com as pessoas e tudo mais. Então, isso pode causar um monte de dilema psíquico, sim. Então,
O Covid, a pandemia, o isolamento, a gente tem que ficar muito alerta, porque é fator de risco, com certeza. Pessoal, é um programa especial, nós estamos tocando um assunto sobre o suicídio, volto a dizer, você que perdeu esse programa no início, nós estamos no segundo bloco, eu vou pular para o terceiro já já. Eu vou pedir para a doutora já colocar os seus canais já nesse segundo bloco, para que você que tenha dúvidas, ou que precisa esclarecer algumas coisas, você faça o contato com a doutora, que é a pessoa perito no assunto, e vai te auxiliar da melhor maneira possível. Mas é um assunto delicado, um assunto importante, que tem atingido a nossa região, Marília, Pompeia, Quintana, Tupã, em todos os pontos. Então, por isso que eu fiz questão de trazer um programa especial nesse sentido. Doutora, me traz os seus canais, um meio que a pessoa possa te encontrar, seja WhatsApp ou Facebook, enfim. E aí eu vou chamar o próximo bloco. Tá, eu estou nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, com @psicóloga Ana Gláucia Lima. Digitou @psicóloga Ana Gláucia Lima, me encontra nesses canais e lá tem meus telefones, eu respondo directs, eu respondo Messenger, pode entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Segura, porque nós vamos para o último bloco e não desliga, tá? Eu volto já aqui na tela da TVR. Voltamos no terceiro bloco do programa. Você que está nos assistindo, perdeu o início ou o meio, no rodapé do vídeo está o nosso YouTube. Você vai poder também assistir lá, porque fica tudo armazenado, tá? Sempre aos sábados e domingo eu trago um assunto importante, muito legal, para que você fique atualizado, tá? Doutora, estamos tratando esse assunto de suicídio. As pessoas que estão entrando agora em nossa sintonia pegou o bonde um pouco andando, mas está o nosso YouTube. Tem como se prevenir? Essa é a minha pergunta. E como se prevenir essa janela do suicídio? Sim, e isso acalenta muito nosso coração, porque 90% das situações vinculadas a suicídio, elas são situações que a gente pode prevenir o suicídio. Então, 90% dos casos, eles podem ser prevenidos. O que acontece? O que acontece é que a gente precisa, às vezes, realmente, 10% dos casos a gente acaba não conseguindo, né? Mas a gente tem possibilidade de ajudar pessoas e muitas pessoas que estão passando por essa situação. Eu vou deixar uns canais que as pessoas que estiverem em casa, se você conhece pessoas que estão em sofrimento, mas ela não falou de suicídio, sofrimento psíquico, triste, angustiado, falando que a vida não tem sentido mais, tem a CVV, que é 188, 24 horas o serviço, você pode ligar, tem pessoas treinadas, as pessoas vão ouvir. E é muito bom o canal do CVV porque a pessoa não se identifica. Porque às vezes você fala para o paciente, olha, procura a unidade básica de saúde. Eu não vou porque eu conheço o médico. Procura um psiquiatra. Não vou porque o psiquiatra é só para doido. As pessoas têm isso ainda. Então liga na CVV. Você pode ligar 24 horas por dia e você pode falar com pessoas treinadas. Além da CVV, a gente tem as unidades básicas de saúde, né? Os postos de saúde. E nós temos também aqui em Marília o Hospital das Clínicas, que ele tem um pronto-socorro da psiquiatria. E é interessante que o pronto-socorro da psiquiatria, você não precisa passar aquela triagem na UPA, nem no PA, porque para ir para o HC, né, tem que passar pela UPA e pelo PA. Não, lá é porta aberta, que a gente fala, é demanda espontânea. Não está bem, está ansioso, está angustiado, precisa passar com o médico, vai lá. 24 horas no pronto-socorro do HC, no pronto-socorro da psiquiatria. E se você conhecer alguém, vá com essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa que está em sofrimento, ela não percebe que ela está precisando ir ao médico. Então é muito fácil a gente falar assim, vai no médico, você precisa de um atendimento. Essa estratégia às vezes não dá muito certo. O que nós podemos fazer pelas pessoas é, eu vou ao médico com você. Eu vou junto com você. Aí sim, talvez a pessoa sinta um pouco mais de segurança, né? Então, a gente ficar atento para as pessoas que verbalizam a questão de minha vida não faz mais sentido, eu não tenho mais vontade de viver e tudo mais, alteração de comportamento ou até aquela pessoa que fala mesmo, eu vou me matar. O que acontece muito é que as pessoas falam que vão se matar e elas são virou uma situação pejorativa já. Só está falando, mas não faz. Gente, fala e faz.
A gente não pode pecar, né, errar. Exatamente, a gente achar que a pessoa não vai fazer. É melhor a gente dar o crédito mesmo para a pessoa, porque ela está em sofrimento. A pessoa que vai todos os dias no pronto-socorro, não tem problema nenhum, mas cada dia está com uma dor em um lugar, ela está em sofrimento. Para ela ir ao pronto-socorro, para ela ter esse comportamento, precisar da atenção de um médico, né? Então não cabe a gente julgar o que de fato está passando na vida da pessoa, ela precisa de atendimento médico. Então, nós temos a CVV, Unidades Básicas de Saúde, nós temos os psicólogos, psiquiatras também na rede privada, que pode procurar, e o pronto-socorro do HC. Então, a gente consegue prevenir, então 90% dos casos. E existem alguns fatores de proteção, né, que a gente consegue trabalhar as pessoas para que elas evitem esse comportamento. Então, em primeiro lugar, as redes de apoio, não redes sociais de mídias sociais, mas amigos, família, estar próximo, investir tempo com a família, investir tempo com amigos, né? Parar um pouquinho só de ter esses amigos virtuais. Outra coisa, o trabalho, a laborterapia que a gente fala, trabalhar, se sentir produtivo. Ana, a gente está numa pandemia e eu não tenho trabalho. Vamos pensar em alguma outra coisa para a gente fazer para ocupar o nosso tempo. Porque o tempo ocioso, ele faz com que a gente também acabe refletindo e pensando ideias distorcidas. Uma outra fator de proteção incrível é a espiritualidade, independente de religião. Mas você procurar o seu sagrado, a sua conexão com o sagrado. Isso também traz um fator de proteção muito importante para as pessoas que estão em risco, para as pessoas que estão em sofrimento, né? E também identificar as psicopatologias, né? Procurar um médico, entrar com medicação, fazer uma dieta saudável. A gente fala que não adianta procurar psicólogo nem psiquiatra se a gente não fizer 3 coisas, que é comer bem, dormir bem e fazer atividade física. A gente não está falando para fazer aquelas dietas super caras. Não, gente. Introduzir fruta, legumes e verduras. E beber água. Dormir aí 7, 8 horas por noite. Ai, eu não tenho que trabalhar. Mas você tem que estar bem para trabalhar. Né? Então a gente não pode cair nessa coisa do capitalismo que eu preciso dormir 4 horas, 5 horas para o resto eu trabalhar. A gente não vai chegar na velhice desse jeito, né? Então a gente precisa dormir bem e a gente precisa fazer atividade física. Ana, não tenho dinheiro para entrar no CrossFit, mas você pode caminhar na esquina ali da sua casa. Atividade física não precisa ser desse gasto energético muito grande, mas é só de você sair, fazer uma caminhada, eu acho que ajuda bastante. Bom, o programa veio aí para você que está... o conteúdo é gigante, nós tentamos resumir o máximo do máximo, tá? Volto a pedir mais uma vez para a doutora expor seus canais, para que você que tem alguma dúvida, alguma informação que você precisa, algo que você está precisando esclarecer, você pode procurar a doutora e tenha certeza que vai ser muito legal. Fala de novo para nós fechar esse programa. Tá, eu estou no @psicóloga Ana Gláucia Lima, nas redes sociais, vocês podem me procurar, tirar dúvidas, mandar e-mail, mandar direct, mandar messenger, tranquilo, eu respondo e estou à disposição de vocês. Pessoal, quero agradecer demais o carinho da sua audiência, que você tenha um excelente final de semana, aproveita bastante a família e se cuida, viu? E eu sou o Williams Carlos, no próximo final de semana tem mais programa Conversa com a gente aqui na tela da TVR. Fica com Deus!